Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Que bom que você está participando aí dessa série, ouvindo, assistindo, compartilhando, né, Alexandre? Muito bom, muito importante. A gente está entrando aqui em assuntos bem delicados, mas que é necessário entrarmos, tá bom? E vamos falar hoje um pouquinho sobre o pecado. Pecado que eu costumo dizer que o pecado é como uma rede, né? Do Homem-Aranha ou de uma telha de aranha. Que cai ali é difícil, né? De sair depois, não é verdade? Então, e vamos falar um pouquinho da visão humana do pecado e da visão de Deus. Exemplo, se você pegar Salmo 51, verso 5, ali Davi diz o seguinte, o rei Davi, né? Ele diz assim, ó, eu fui concebido no pecado e gerado também em pecado. Ou seja, então, o Davi deixa bem claro que nós temos uma natureza pecaminosa, impregnada em nós. Estamos contaminados pelo pecado. Então, o milagre de servir a Deus é um milagre de Deus em nós, do Espírito Santo. É Ele que quer transformar nossa natureza em outra. 1 Samuel 10, verso 6. Aí tem uma visão também de João do pecado, discípulo amado. Ele escreve na sua primeira carta, capítulo 3, verso 4, o seguinte, ó, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Então ele diz o seguinte, ó, também transgride a lei. Ou seja, ele está colocando aqui que a transgressão da lei é uma consequência de cortarmos o relacionamento com Deus. Ele coloca a transgressão da lei como pecado ali. O apóstolo Paulo diz que pecado, falta de fé é pecado também. O apóstolo Paulo deixa bem claro isso nas suas cartas. Aliás, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Deixa Deus triste. Então a falta de fé também é pecado, viu? Só que se aproxima de Deus tem que crer que Deus existe. Infelizmente tem muitas pessoas que servem a Deus, vai para a igreja e parece que não crê que Deus existe. Alexandre, parece que não crê que Deus existe. Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz que a omissão também é pecado. Ou seja, você sabe que tem que fazer, não faz. Pecado, pecado. E a omissão hoje é um artigo. Pessoa que é enfermeiro, pessoa que é bombeiro, que é policial, se souber que tem uma pessoa necessitada ali, uma grávida necessitando de ajuda, ou alguém que acabou de sofrer um acidente, se não prestar um socorro, ele pode até responder um processo. É omissão. Então, nós conhecemos o Evangelho e às vezes omitimos, né? Então, ou seja, pecado. A gente tem que fazer o bem para o próximo. Mas vamos ver a visão de Jesus sobre o pecado? Sei lá. Ó, Mateus capítulo 5, vamos pegar aqui o capítulo 5, vou pegar o versículo 21 e 22, diz assim, ó, Sermão do Monte, né, Alexandre? Diz assim, ó, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Ó, a lei dizia, não matarás. Jesus falou assim, se você se irar contra o seu irmão, olha o outro texto aqui, ó. Vou pegar aqui o versículo 27 e 28, diz assim, ó. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. O errado é no ato do adultério. Aliás, quando apresentaram a mulher para Jesus, a ideia ali não era nem tanto apedrejar a mulher, a ideia era ver a resposta de Jesus, porque a lei dizia que tinha que ser apresentado os dois, a mulher e o homem. Apresentaram só a mulher. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou. Ou seja, os padrões de Deus são muito mais elevados. Os caminhos de Deus não são os nossos, os pensamentos de Deus não são nossos. Ou seja, uma visão de Jesus com relação ao pecado. E aí, Alexandre? É muito importante a gente pensar como Deus, né? Claro que nós somos limitados, mas a Bíblia nos leva a essa ótica, a enxergar as coisas com os olhos de Deus. E eu achei interessante, vamos ver o primeiro texto que a gente leu, que é Mateus 6, Mateus 5, onde Jesus disse assim, que aquele que se irar sem motivo contra o seu irmão. Isso significa que a Bíblia diz assim, irai-vos, mas não pequei. Não pequeis, porque a ira é algo natural da nossa vida. Muitas vezes nós ficamos irados com muitas situações. Agora o problema é quando nós ficamos irados ou loucamente irados contra alguém sem motivo. Vou dar um exemplo. Eu conheci uma pessoa que ficou com raiva de mim e aonde eu chegava ela saía porque ela disse que eu tinha prejudicado alguém que era amigo dela. Aí alguém perguntou assim, mas ele fez alguma coisa para você? Não, ele nunca me fez nada, mas eu não suporto ele. Isso, para Deus, é um absurdo. Isso, para Deus, é um motivo de condenação. Porque essa pessoa, ela me julgou, a Bíblia diz assim, não julgueis, e essa pessoa me condenou. Todas as vezes que eu chegava, ela saía.
E ela diz, e eu nunca tinha feito nada para ela, e ela dizia assim que não me suportava porque eu já tinha prejudicado alguém que era muito chegado dela. E aí disseram assim, mas o que ele fez? Ah, vamos deixar para lá. Então é aquela pessoa que tem raiva, mas não tem motivo para ter raiva. Ela fica irado contra você, mas você não fez nada. E o Dr. Augusto Cury, ele diz assim, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós ficamos irados com as pessoas sem motivo, sabe por quê? E ele diz assim que muitas vezes nós não gostamos de determinadas pessoas sem motivos, porque nós associamos algumas coisas que elas têm com algumas coisas que nós sofremos no passado. Por exemplo, às vezes o meu timbre de voz é parecido com o do padrasto que o camarada teve, que judiou muito dele. E aí todas as vezes que eu falo, ele se recorda do padrasto que judiava dele. E daí ele fala, eu não gosto desse cara. A voz desse cara me incomoda. Mas, meu amigo, presta atenção, eu não sou seu padrasto, meu timbre de voz. Eu não pedi para ter esse timbre, eu não sou culpado de falar assim. Então a gente tem que tomar cuidado, tem que ter maturidade. A visão que Deus tem é uma visão diferente da nossa visão. Né? E interessante, Alexandre, também que a gente percebe que Deus, o ser humano, ele olha o pecado como comportamento, atitudes, atos. Deus não. Deus, ele olha para a origem do mal. A origem do mal é o quê? É a intenção. Então Deus está dizendo, ó, o problema começa aqui, ó. Aqui. Não é isso, Alexandre? Ou seja, eu tenho que tomar cuidado aqui, ó. Aqui. Mas a gente não tem como evitar os pássaros voar sobre a nossa cabeça. Mas a gente pode evitar eles pousar e formar ninho. O que está querendo dizer com isso? Muito bem, isso é um pensamento muito profundo. Foi Lutero que disse isso. Nós não podemos evitar, né, que os pássaros voem sobre nossas cabeças. Mas fazerem ninhos, a gente pode evitar. O que esse pensamento leva a gente a refletir? É que ter vontade é uma coisa, né? Eu vi esses dias um casamento celebrado por um padre, que no título estava assim, o padre mais realista do mundo. Porque ele dizia assim, no casamento ele pergunta para o noivo assim, para a noiva, você acha que ele não vai achar outras mulheres bonitas? Você acha que ele não vai desejar outras mulheres? É claro que vai! O padre falou desse jeito na cara da noiva. E o padre estava mentindo? Não! O padre não estava mentindo. Então, uma coisa é eu ter sentimentos, porque eu sou pecador. Como o Romildo bem disse, o Salmo 51 diz que nós somos concebidos no pecado. Então, ter sentimentos ruins, passar pensamentos ruins sobre a minha cabeça é natural. Agora, o que eu não posso é permitir que esses pensamentos eles se estabilizem e me levem a começar a planejar já o ato. Por que Jesus disse aquele que olhar? O que Jesus quis dizer com isso? Você passar por uma mulher e achar ela bonita é natural, você é homem. Se achar a mulher bonita é natural, qual que é o problema? Agora o problema é quando você permite pensar naquela mulher com mais profundidade. Alimentar um sentimento de como seria você com ela. E a coisa. Aí você está permitindo que alimentar esse pensamento, Alexandre, é que nem é que nem um câncer sendo alimentado, né? Um tumor sendo alimentado. E vai começar a crescer, né? Vai começar a crescer. Aí que está o problema, né? E uma hora te mata, né? Uma hora te mata. Então, ou seja, com o pecado não se brinca, tá bem? E outra coisa, o pecado nos afasta de Deus. Então a gente tem que evitar o pecado, se desviar do mal. Esses elogios foram feitos de Deus a Noé, foram feitos de Deus a Jó e a muitos personagens na Bíblia. Quer estar íntimo de Deus? Evita o pecado. Até o nosso próximo encontro, porque o nosso próximo encontro a gente vai estender esse assunto, tá bom? Até lá, compartilha, dá um joinha aí e até, né, Alexandre? Deus te abençoe.